Oi, meu nome é Joana e junto com os meus colegas Denilson e João Gabriel, a gente vai apresentar sobre o relatório do Laboratório 4, Métodos Mínimos Quadrados. Então, o objetivo do experimento é encontrar a equação que informa qual a altura do Sol baseado no horário do dia e estimar qual a localização onde o experimento foi feito, assim como a época do ano. Dados e valores calculados. Então, esses foram os horários que a gente escolheu para fazer as medições. 8, 9, 10, aqui onde tem 65 é 39 minutos e 15 são 9 minutos. A gente transformou para horas. E aqui foram os comprimentos em metros que a gente encontrou. A gente achou o θ, né, dividindo o valor da vara, que era 1 metro, pelo comprimento. E daí aqui a gente encontrou o seno do θ para linearização, que eu vou explicar depois. E a gente que transformou os horários para hora-ângulo. Daí a gente transformou esses ângulos em radianos para poder calcular o cosseno para fazer a equação. Então, esses aqui são os somatórios que a gente fez para conseguir calcular os coeficientes. Esse aqui é a soma de y, que seria o seno. Aqui é a soma do h vezes o y. Que h é esse aqui, que na verdade é o cosseno de h, e aqui está a soma do h e a soma do h quadrado. Então, a linearização da função. A gente utilizou essa função, que é o a, que seria a angulação do Sol, é a cosseno de A0 mais A1 vezes o cosseno de h. E após a linearização, o cosseno de a, que é igual a A0 mais A1 vezes o cosseno de h. Então, a gente usou essa equação, sendo y igual a A0 mais A1x, que daí para achar o A0 e A1x a gente usa essas somas. Então, o cálculo dos coeficientes. A gente usou esse sistema linear aqui para calcular. Daí a gente fez essas matrizes com os valores calculados. Daí isso aqui é a quantidade de dados que a gente tem. Somatório de x, somatório de x ao quadrado. Então, essa é a nossa matriz A. A matriz B, que é o somatório de y. E aqui é o somatório de x vezes y. E daí, para achar os coeficientes, é só multiplicar a inversa de A pela matriz B. E aqui tem os nossos coeficientes. Então, com os coeficientes, a gente pôde achar uma equação. E a partir do gráfico da equação, a gente encontrou as duas raízes em que tem o pôr e o nascer do Sol. Aqui é a raiz do pôr do Sol. E foi 1,49 radianos, que é igual a 85,72 graus em hora solar. E transformando isso para a hora normal, dá aproximadamente 17 horas e 42 minutos. Que diminuindo em 56 minutos, já que o pico do Sol em Natal é às 11 horas, ficou aproximadamente às 16 horas e 47 minutos. O horário real foi às 17h18. Aqui foi o horário do nascer do Sol, então é o mesmo valor negativo. Então ficou menos 85,72 e transformando ficou aí 6 horas e 28 minutos. E 17 minutos. Menos 56 minutos ficou aproximadamente 5 horas e 21. E o horário real era às 4h54. Agora o meu amigo João Gabriel vai explicar um pouco mais da segunda parte do experimento. Meu nome é João Gabriel, eu vou falar um pouco da estimativa da latitude de Natal e a declinação do Sol. Bom, manipulando as equações de A0 e de A1, nós chegamos aqui na equação 2. E substituindo os valores encontrados de A0 e de A1 nela, nós encontramos aqui a raiz positiva como sendo 6. E comparando aqui com a latitude de Natal, que é 5,8, apresenta ser bastante próximo. Já na estimativa da declinação, nós pegamos o valor da raiz negativa da função e comparamos com o valor que foi calculado com a equação fornecida pelo roteiro, que seria menos 19,95, e o valor da raiz encontrada foi 19,1, mostrando também ter sido uma aproximação bastante efetiva.
nome é Denilson Filho e para estimarmos o dia em que nosso experimento foi realizado, basta isolarmos o n dessa nossa equação e assim obtivemos 324,8, que dá aproximadamente 325. E agora, comparando com o dia que coletamos os nossos dados para o nosso relatório, dia 19 de novembro, que é o dia 324 de 2020, obtivemos assim uma boa aproximação do nosso valor em relação ao nosso valor real.